Olha, nesta semana, o Supremo Tribunal Federal aprovou novas regras para despejos e desocupações depois da pandemia de Covid-19. Em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros acompanhou o posicionamento do relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais devem criar comissões de conflitos fundiários para então analisar esses casos. Ainda nessa mesma decisão, os ministros também estabeleceram a necessidade de ouvir previamente as comunidades afetadas, além de determinarem que as execuções dessas ações aconteçam a partir de um prazo mínimo, razoável, para desocupação. Para a gente entender melhor essa decisão e os impactos dela, vamos conversar a partir de agora com o Pier Paolo Bottini, advogado e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, boa noite, bem-vindo, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Expresso, para traduzir um pouco esse assunto e essa discussão, que é muito importante, sim, muito relevante, mas nem sempre chega de forma tão direta para a população que está acompanhando um julgamento como esse. Como é que você vê o impacto dessa decisão e se há algum tipo de risco? Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e a todos. Na verdade, essa decisão, ela só determina a retomada dos despejos e das remoções que tinham sido suspensas em decorrência da Covid. Então, por conta da pandemia, o Supremo Tribunal Federal tinha determinado a suspensão desse tipo de cumprimento de medida judicial, desse tipo de retirada de pessoas, sempre que fosse coletiva, diante dos impactos que isso poderia causar naquele momento específico, naquela situação excepcional. Então, uma vez em que a pandemia ela arrefeceu, ela vem caminhando para o final, o Supremo Tribunal Federal então entendeu que era o caso de autorizar a retomada desses despejos, dessas remoções coletivas, mas desde que fossem tomados alguns cuidados. É claro que esse tipo de execução de medida, esse tipo de retirada de famílias, ele acaba tendo um impacto social muito grande, ele acaba sendo muito traumático, então é importante que os juízes tomem algumas medidas, como você disse. Então o que o Supremo fez foi autorizar a retomada de tudo isso com essas cautelas, com esses cuidados. Com essa decisão, professor, essa decisão pode de alguma forma atrasar a conclusão de processos envolvendo despejos e desocupações? Veja, na verdade, o processo nessa situação ele já está concluído, Já há uma decisão específica de retirada dessas famílias. O que ele determina, claro, é que haja um gasto de tempo para definir para onde vão essas famílias, para que se tente uma mediação, para que os representantes dessa coletividade sejam ouvidos e para que isso se faça com o menor impacto possível. É importante dizer, essa decisão não impede o despejo, não impede a remoção. Ele só exige que esses cuidados sejam tomados. Pode levar um pouco mais de tempo, mas isso não significa um tempo excessivo, uma eternidade. São só alguns casos que, se o tribunal se organizar bem, isso pode ser feito rapidamente em conjunto com o poder público. E até para a gente esclarecer informações que circulam e que as pessoas muitas vezes não têm a compreensão, algo muda em relação à invasão de terras aqui no nosso país com essa decisão, professor? Não, absolutamente nada, Roberto. É importante você fazer essa pergunta para que as pessoas tenham a certeza de que não, a propriedade privada continua protegida e só vai existir para ocupações coletivas, Então, aqueles casos de ocupação individual, o inquilino, aquela pessoa que está num imóvel, que tem um contrato, se a pessoa não pagar o aluguel, ela vai sair, nada disso vai ser necessário para contratos individuais. São só cuidados quando há uma ocupação coletiva e, claro, quando ela já está estruturada, quando ela já está há algum tempo. É evidente que quando houver uma invasão, uma ocupação, imediatamente foram acionadas as autoridades, esse tipo de situação não se aplica de maneira alguma. E aí essas comissões, professor, devem ainda realizar audiências de mediação, inspeções judiciais. A ideia é que apresentem uma proposta de retomada antes das ordens de desocupação serem cumpridas. Como é que você enxerga esse processo? A ideia é que essas comissões, elas auxiliem os juízes, Porque os juízes que decidem isso, então elas auxiliam os juízes nessa estratégia de desocupação. Porque é uma estratégia que envolve o poder público, o poder executivo, envolve a questão dos abrigos, Há uma definição em que essas pessoas devem ser removidas para um abrigo, essas pessoas não podem ficar ao relento, elas não podem ficar no meio da rua. Esses abrigos devem receber as famílias, eles não podem separar as famílias,
Então, são alguns cuidados, porque a gente está tratando de situações, mais uma vez, excepcionais, situações muito específicas, em que se evita ou se busca evitar um trauma muito grande. Veja, o Supremo ele não faz política habitacional, mas ele pode exigir esse tipo de cuidado, que o juiz tome esse tipo de cuidado para evitar aí um problema social brutal nesse tipo de situação. E você vê, professor, impacto humanitário nessa decisão, principalmente se a gente pensar nos casos de desocupação coletiva, por exemplo? Sem dúvida, quando a gente está diante de um caso como esse, a gente está vendo que as pessoas, quando elas saem de um lugar em que elas moram há muito tempo, mais uma vez a gente está falando em coletividades estruturadas, essas pessoas precisam ter um lugar pelo menos provisório para ir. A gente está falando de famílias com crianças pequenas, com pessoas idosas. Eu não posso simplesmente tirar aquelas pessoas de lá que já estão há muito tempo e colocar essas pessoas na rua. Mais uma vez, a propriedade vai ser protegida com essa decisão, mas é importante que haja um local para essas pessoas irem. Então, há um impacto humanitário, há um impacto habitacional, há uma proposta de acolhimento, ainda que precário e provisório, dessas famílias, para que elas possam retomar as suas vidas em outro lugar. Professor Pierpaolo, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos aqui comigo no Expresso hoje. Bom fim de semana para você. Até a próxima, professor. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado a todas e a todos. Sigo à disposição de vocês. Valeu.